poder público é fundamental quando a gente fala em desenvolvimento, em economia, em tudo, em todas as ações que possam gerar reflexos para o bem-estar das pessoas. E eu falo isso lembrando, retomando um pouco daquilo que eu falei ontem, né, sobre essa transformação gigantesca que vem ocorrendo lá na China, é exemplo do hospital que eles fizeram em tão poucos dias, porque tem como centro e base desse desenvolvimento a ação efetiva do poder público, do Estado. É ele, sem dúvida nenhuma, que está intimamente ligado à pobreza ou ao desenvolvimento. Não tem como se tirar o papel do Estado com relação a essas questões. E isso porque tudo, de uma maneira ou outra, está ligado à governança. E eu falei muito ontem na questão do atraso que o Brasil vive no que se refere a obras, investimentos em saúde, mas é importante dizer, e eu venho falando sobre isso há bastante tempo também, tendo como base o Alto Uruguai, aqui uma célula, uma micro experiência ante o Brasil e o mundo, de que existem ações positivas na gestão pública que já estão mudando e fazendo a diferença para as pessoas. E é a partir da ação do poder público que realmente vai ocorrer a mudança. É claro que o cidadão tem uma parcela fundamental nesse processo, tanto no que diz respeito a ele, a si, ao seu indivíduo e aquilo que ele pode colaborar para a sociedade com o seu trabalho. Mas a transformação como um todo, a mudança do ambiente de uma forma geral, se dá por quem rege, por quem governa, pela governança. O cidadão não tem como fazer um asfalto, ele não tem como construir um hospital, nem se ele fosse milionário. Ele não tem como fazer uma ponte, um aeroporto. E mesmo a iniciativa privada só vai fazer isso se obtiver um retorno em cima desse investimento. Então, quando a gente fala que o Estado tem um papel fundamental e central nessa questão toda, eu diria que é o que maior tem responsabilidade. E aí a gente vê falando a questão, um exemplo simples, o combustível. Por que é tão caro as coisas no Brasil? Porque tem muitos impostos. Mais da metade do preço do combustível é impostos. E aí tem a parcela do Estado e tem a parcela da União. Então, para a gente conseguir mudar isso, não adianta somente as pessoas quererem mudar. Quem tem que mudar é por força de lei, é o Estado que tem que se redefinir e entender o que é prioritário e tentar a gente fazer com que a estrutura funcione, atenda a necessidade das pessoas e consiga mudar gradativamente. Mas para isso, o principal disso tudo, e que eu acho que vem acontecendo dentro de uma escala e de uma proporção nos municípios, mas que tem que ser maximizado na estrutura do governo federal e também do Estado brasileiro, é considerar como prioritário o atendimento às necessidades das pessoas. As pessoas precisam consumir, trabalhar, produzir riqueza, ir no comércio gastar, ter a possibilidade de trocar o seu carro, de vislumbrar a casa própria, de comprar roupas, de comprar comidas. Sem essa condição, todo o resto não tem sentido nenhum e vai por água abaixo. E a pobreza vem crescendo muito no país. Em São Paulo, por exemplo, os moradores de rua aumentaram a 50% ou coisa que o vale. Se a pessoa está marginalizada do processo, ela não tem o que fazer, ela não tem como ser produtiva e muito menos colaborar para o desenvolvimento dela e da realidade onde ela vive. E isso tem que ter o papel do Estado. Sem a intervenção do Estado, com as suas políticas,
que possa fomentar o desenvolvimento, facilitar com que se contrate pessoas e gere riqueza, isso não vai acontecer. E é o que falta, no meu entendimento, que aconteça no Brasil, para que, de fato, a gente possa ver uma transformação na nossa realidade. É isso aí.